Bora então responder as perguntas de vocês aqui na comunidade do canal e lá no Instagram. Eu pedi, vocês vieram, hein? Força de pergunta. Separei 11 perguntas de vocês. Tem aqui quem tá botando dinheiro na contratação e na manutenção do Luis Castro. Se vai ter Grenal na Série B. As minhas bandas latinas favoritas. Futebol Manager. E ainda a pergunta se eu demitiria Luis Castro. Vou responder todas elas a partir de agora. Então, se tu chegou aqui pela primeira vez, pode te inscrever, ativar as notificações e deixar o teu like, tá? Bom, a primeira pergunta é João Vitor Ferreira perguntou pelo Instagram. E o sextou? Tomando mate. Tomando mate e vendo o movimento, né? Se for, vai com calma, viu, garotinho? Tá bom? A segunda pergunta que eu separei aqui, qual tua banda latina favorita? É Renata Cardoso que mandou a pergunta. Renata, eu fiz até uma lista para eu não me perder aqui, tá? Abri o Spotify para ver o que eu tô escutando e separei clássicos. Soda Stereo, Babasônicos. Comecei a escutar Onda Vaga, que eu não conhecia. No Te Va Gustar, um clássico. KG13, um clássico. El Cuelgue também já é um clássico. Gauchito Club, boa banda. Gosto de La Planta, Los Fatales, El Pepo, Jambal, Re Fantasma, que mais? Isso só de banda, né? Banda. Se a gente for falar de cantora, aí a lista fica maior, né? Mas já dá pra dar já dá pra se divertir aí, né? E aí a gente começa a brincadeira. Vamos lá. O Matheus, _C, perguntou: quem está bancando o Castro com as garantias bancárias? O Rigo ou o Marcelo? Eu imagino que o Marcelo está se referindo ao Marcelo Marques, né? Vamos lá, essa informação circulou aí, eu não sei exatamente quem deu essa informação, né? De que as garantias bancárias do contrato do Luis Castro vieram de ou Celso Rigo ou Marcelo Marques. Bom, eu não tenho essa informação, tá, gente? A informação que eu tenho é que ele tem um contrato CLT, né? E ele recebe um salário por mês, que é cerca de 2 milhões de reais. Eu não tenho informação de que existe alguém que tenha colocado garantias bancárias e que aí tem uma influência na decisão de permanecer ou não com o Luis Castro. Eu sei que a multa do Luis Castro é até o final do contrato, e hoje ela está em pouco mais de 30 milhões de reais. Se o Grêmio demitir, tem que pagar o resto do contrato. Mas, pelo que eu sei, não existe isso de garantia bancária, tá? Não existe isso de alguém botou grana e alguém de fora do Grêmio e esse alguém tem poder para manter o Luis Castro. Eu não tenho essa informação. Bom, eu não tenho essa informação, tá? Eu não tenho essa informação. Vamos lá. Cachecol do Sul mandou: um milagre salva o Grêmio? Tô pensando se o Grêmio consegue se salvar sem um milagre. Eu vejo o elenco do Grêmio com qualidade para jogar mais do que está jogando, tá? Eu concordo que tem muitos jovens no elenco, eu concordo que os reforços dessa temporada não jogaram nada, mas, por exemplo, um adversário direto do Grêmio na luta contra o rebaixamento tem muito menos qualidade. É o Inter. O time do Inter é muito pior do que o time do Grêmio. Tá? Então, um milagre salva o Grêmio? Acredito que sim, porque o Grêmio não vai se afundar na tabela. Mas eu também acredito que o Grêmio talvez não precise de um milagre, né? As coisas não são assim tão difíceis. O Grêmio tem de onde tirar. Tem times no campeonato que não tem de onde tirar, né? Então, esses times que não têm de onde tirar, eles vão ser muito mais organizados, porque eles se deram conta há muito mais tempo de que é preciso se organizar para não sofrer. O Grêmio tem. O Grêmio não é um baita de um time, mas ele tem qualidade para ficar um pouco acima de onde ele está hoje. Ele pode entregar um pouco mais. Repito, sim, o Pavão não pode ser o lateral direito do Grêmio por 7 meses. Não pode, isso é um erro crasso. O Grêmio precisa de pelo menos mais um zagueiro. O Grêmio tem 2 laterais reservas que joga para cima a moedinha, o que cair vai, porque o Pedrinho e o Caio Paulista são muito parecidos. O Grêmio agora está empilhando, no bom sentido, está acumulando jogadores muito parecidos no meio-campo, né? Se o Mandaca tivesse sido liberado pelo Juventude, Mandaca, Krovinovic, Vijaçante, todos eles são muito parecidos.
né? E o Grêmio fala que vai rescindir com o William, não tem dinheiro, né? Tá tentando um acordo, mas quer rescindir, só que não tem dinheiro para pagar. Então o Grêmio vai liberar o William. A informação de vários repórteres é que vai liberar o Monsalve. Então o Grêmio está abrindo mão de 2 jogadores que fazem uma característica específica e buscando jogadores que são idênticos. O Grêmio precisa. O Grêmio tem elenco para jogar um pouco mais do que ele joga hoje. Tá? O Sano28 mandou: quando a dupla Grenal vai voltar a honrar o futebol gaúcho e brigar por títulos? Pô, Sano. Pô, eu fico felizão de tu mandar essa pergunta, porque eu imagino que tu me coloca no lugar onde eu possa dar a solução. Quem dera eu tivesse a solução. Quem dera eu pudesse chegar aqui e te dizer, cara, daqui 5 anos, daqui 10 anos, independentemente do tempo, eu não tenho como te dizer isso, eu não tenho como te dar uma data. Tá? Por quê? Como que a gente iria imaginar que o Grêmio, 4 anos depois de ser campeão da América, seria rebaixado? Como que eu iria imaginar que o Inter, 3 anos depois de quase ir para a final da Libertadores, iria estar até o pescoço afundado na tabela do campeonato? As coisas mudam muito rápido no futebol. E acho que a grande questão aqui no futebol de Porto Alegre, né, é entender que as coisas mudam muito rápido. O futebol brasileiro tem mudado muito. Não faz 10 anos que o Grêmio ganhou Libertadores e o jeito que o Grêmio usou para ganhar Libertadores, o projeto, o time, ele é totalmente obsoleto. Então, Grêmio e Inter precisam entender, eles precisam voltar a encontrar um diferencial competitivo para gerar receita, para gerar dinheiro. O Rio Grande do Sul não aumentou de tamanho, pelo contrário. Tem 2 tragédias, a pandemia e a enchente. O Estado perdeu relevância, perdeu investimentos. O que o Grêmio vão fazer para se descolar desse cenário e, de alguma maneira, puxar o Rio Grande do Sul pela mão? Porque eles têm capacidade, eles têm tamanho para isso. Grêmio e Inter precisam entender que o futebol muda muito rapidamente. E no ano passado e nesse ano, primeiro no Beira-Rio e agora na Arena, o que a gente vê é uma volta ao passado, com pessoas e pensamentos que funcionaram em outros momentos, mas que não existe nenhuma garantia, pelo contrário, de que essas ideias vão funcionar agora. Então, o cenário é muito preocupante porque Grêmio e Inter demoraram a entender onde estavam se enfiando. E, principalmente, que trem que os outros times pegaram. E eu enfiei um monte de metáfora numa resposta só que já está de bom tamanho também, né? Obrigado, Sano. A Folha da Morena mandou um sonho relacionado ao esporte. Cara, essa daqui me pegou, tá? Porque eu já tive a oportunidade de fazer uma Copa, já trabalhei em Copa, já tive a oportunidade de cobrir Mundial de Clubes, já tive a oportunidade de cobrir final de Libertadores, já trabalhei em rádio, já trabalhei em TV, já trabalhei em site, já trabalhei em jornal. Olha, eu gostaria de voltar a uma Copa, né? Eu gostaria de voltar a uma Copa. Trabalhar em mais uma Copa, né? Ainda que seja uma maluquice, um trabalho exaustivo pelo tempo, pela estrutura cada vez mais precária nos veículos, eu gostaria de ir para mais uma Copa. Gostaria. Eu, inclusive, achei que eu teria a chance de ir na Copa de 2026, no início do ciclo para 26, né? Não agora. No início do ciclo para 26, eu achei que iria rolar. Não aconteceu, mas vamos em frente, tá tudo certo, é do jogo. Marrombaldi. Tu acha que o Grêmio vai cair? Mas eu cada vez mais eu tenho a certeza de que ou Grêmio ou Inter, um dos dois vai cair. Eu tenho cada vez mais essa certeza. E eu acho que eles vão brigar entre eles até o fim. Tá? Infelizmente. Tá? Acho que ou um ou outro. Tá? Por tudo que a gente está vendo. Especialmente nessa semana aqui, né? Essa semana em Porto Alegre, ela foi terrível, né?
Essa semana o Grêmio contrata o Krovinovic, que tem 30 anos, que está há 5 temporadas na Croácia, né? O Inter paga um vale gigantesco apresentando um áudio fake num julgamento no STJD. Aí o Inter joga em casa com o Flamengo, consegue jogar bem contra o Flamengo, toma um empate, só não toma virada porque o Flamengo não queria, e comemora o empate em casa. E o Grêmio, no dia seguinte, é eliminado da repescagem da Copa Sul-Americana pelo Bolívar, perdendo para o Bolívar em Porto Alegre. Então, assim, a semana ela tem episódios muito tristes para o futebol gaúcho. Muito tristes. No SBT Esportes eu até fiz uma crônica sobre isso, para abrir o jornal, falando o que virou o Grêmio, o que virou o Inter, o que fizeram com a dupla Grenal. E aí, relembrando esses episódios que aconteceram todos de segunda até agora, sexta-feira. É uma semana muito triste. E é por isso que eu acho que um deles vai cair. Eu não sei dizer hoje quem. Porque dias atrás eu achei que era o Inter. Agora a balança pende mais pro Grêmio. E eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Tomás Rames, grande Tomás Rames, mandou uma mensagem mais ou menos parecida. Vai ter Grenal na B em 2027? Quantos pontos somados os dois fazem no Brasileiro? Putz, Tomás. Aí tu quebra o velho. Quantos pontos somados os dois vão fazer no Brasileiro? Ah, não sei, mano. Grêmio Inter precisa de mais 22, 23 pontos, né? É difícil olhar para a agenda de jogos e imaginar que eles consigam fazer tranquilamente 22, 23 pontos, né? Se até a metade do campeonato, metade mais um, eles têm 5 vitórias cada um, pô, cara, difícil, tá? Difícil. Muito difícil. Assim, eu tenho a tese de que o segundo turno do Campeonato Brasileiro é sempre mais difícil. Por quê? Porque todos os envolvidos vão estar com a corda no pescoço. Ou na briga pelo título, ou na briga para chegar na zona de classificação para Libertadores, ou então para se aproximar dali. E principalmente a galera de baixo, a pressão é muito grande. Ou seja, no segundo turno, todo mundo tem um interesse. Então o campeonato é muito mais difícil. A lomba é muito mais alta, muito mais íngreme para subir. Né? Sem contar o desgaste natural da temporada, das relações. Imagina, jogar a cada 3 dias, viajar, aguentar a cara do outro, ter que ouvir o chefe. É difícil. A gente não pode dizer que é fácil. No nosso trabalho é difícil, cara. Né? Ah, mas eles ganham milhões. Bom, isso é uma outra questão. Né? Não tira o fato de que é ruim. Tá? Estava fazendo conta aqui, 5 vezes 3, 15 pontos. O Grêmio tem 7 empates, né? Vamos botar aqui, 15 mais 7 dá 22. Se o Grêmio repetir o que fez até o jogo contra o Fluminense, soma 22, chega a 44 pontos. Se o corte for 45, 46 pontos, o Grêmio está estrangulado. Tá? O Inter também tem 5 vitórias, né? 5 vezes 3, cada vitória vale 3, dá 15. E o Inter tem 6 empates, 21 pontos. O Inter tá com 23, né? Também é mais ou menos ali, tá? Então, repito, eu não vejo os dois caindo. Vejo que os dois vão brigar até o fim. Infelizmente, tá? Infelizmente. Se os dois caírem, cara, aí é um ano terrível. Terrível, terrível, terrível. O pior ano da história da dupla Grenal, não tenha dúvida. O Inter cai pela segunda vez, 10 anos depois de cair pela primeira vez e 20 anos depois de ganhar o Mundial. Né? E o Grêmio cairia pela 4ª vez. 5 anos depois de cair. Bom, vamos lá. O Gabito Redel, 6938. Qual o teu save mais marcante no Futebol Manager? Já viu algum craque no teu jogo deslanchar na vida real? Cara, excelentes perguntas. Não, eu não me lembro de alguém que no jogo fosse fantástico e depois se confirmou na vida real, que era um desconhecido e se confirmou, eu não me lembro. E eu tenho alguns saves
em diferentes modelos, né? Em diferentes versões. Eu jogava muito o Championship Manager 2001, 2002 e depois eu joguei o Championship Manager 2006, que é o último, se eu não me engano. Joguei muito, 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 muito. Fiz save com vários times. E nesse CM06 eu contratava um equatoriano chamado Franklin Salas, que era um demônio. Um atacante baixinho. Nossa senhora. Sabe? Começava o save, ia lá e pegava ele na LDU e sabia que eu tinha ali 20, 25 gols na temporada. Um absurdo, um absurdo. Mas dos jogos mais recentes, do Football Manager mesmo, que eu comprei uns 4 anos seguidos, assim, agora eu não jogo mais, tem alguns saves bem legais, assim. Eu baixei um patch que tinha a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro e eu peguei o Cruzeiro. Cruzeiro, que agora é Cruzeiro de Cachoeirinha, fiz um save com o Cruzeiro e fiz um save com o Paraná, recuperando o Paraná. Eu vou deixar na descrição aqui, olha só a doideira, tá? Eu tinha um blog que eu contava as notícias dos meus saves. É como se fosse um Globo Esporte, um UOL. Eu escrevia matéria quase diária ou semanal sobre o save e colocava as notícias e como tinha sido, a evolução dos meus jogadores, quem eu estava contratando, por que eu estava contratando e tal. Vou botar aqui na descrição se alguém tiver interesse. Nossa, desbloqueei uma memória agora. Bom, vamos lá. Valeu, Gabito. Obrigado, viu? O Leonardo Machado mandou: Gerê, qual o motivo do Wallace não receber chances? O zagueiro que veio do CRB. Quando ele jogou no amistoso, me pareceu ter ido bem, mas sequer foi relacionado para o jogo oficial. Leonardo, eu não tenho muitos detalhes aqui, tá? O Grêmio diz que ele não está pronto ainda, que ele chegou e ainda precisa maturar algum tempo, tá? Eu não tenho muitos detalhes assim de por que ele tem ficado fora. E o Grêmio precisa de um zagueiro de pé esquerdo, né? Mas eu não tenho muitos detalhes, tá? Bom, e chegamos àquela que é uma pergunta que certamente muita gente deve fazer na mesa de bar, no sofá da casa, no grupo de WhatsApp. O Thales DSO pergunta se eu demitiria o Luiz Castro. Vamos lá. A pergunta é: eu demitiria o Luiz Castro? E eu respondo: não. Nesse momento, eu não demitiria o Luiz Castro. Calma. Vamos lá. É óbvio que o time joga muito menos do que a gente imaginava que jogaria. Joga menos do que todo mundo esperava, inclusive do que o próprio Luiz Castro esperava e a diretoria. O Luiz Castro entende que o Grêmio só fez 2 bons jogos no ano. O primeiro jogo da final e o jogo contra o Fluminense. E isso é muito pouco. Tá? E no jogo contra o Bolívar, na minha opinião, ele erra na escalação, assim como ele já errou várias vezes na escalação do Grêmio. Ali, antes da parada para a Copa, ele estava num caminho, jogo contra o Vasco, se eu não me engano, ele perde, dá a impressão de que ele perde o prumo assim, no aspecto do modelo tático e das escolhas, dos nomes, né? E de lá para cá a impressão que eu tenho é que o Grêmio não voltou para o trilho. Ainda que no jogo contra o Bolívar e contra o Fluminense, o Grêmio tenha mostrado uma melhora, tá? Mas eu estou dizendo tudo isso para vocês porque, assim, eu concordo que o Luiz Castro está deixando a desejar, tá? E eu concordo que o elenco é limitado, que tem muitos jovens, mas eu não posso olhar para esse time e aceitar que esse time seja o 17º colocado. Ainda que seja um absurdo o Pavon ser o lateral direito, que o Grêmio tenha 2 laterais na esquerda que são iguais, que o Bright White seja titular do Grêmio, né? Que o Grêmio tenha contratado o enamorado, que todo mundo sabia que o enamorado seria uma decepção. Todo mundo sabia, gente. Todo mundo sabia. Então, eu não posso desassociar esse contexto. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso deixar de lembrar a vocês que o Grêmio, a cada 6 meses, demite um treinador e que o Grêmio, na história recente, tentou projetos novos e sucumbiu diante dos resultados ruins, da pressão, seja lá ela pelo que for, ansiedade, conservadorismo, não sei, tá?
E o Grêmio, em 26, se propôs a fazer algo diferente. Eu gravei um vídeo aqui no canal, né? O que esperar do Grêmio 2026. E eu me lembro de dizer claramente, olha, eu não sei se o Grêmio vai ser melhor do que o Grêmio de 25 ou pior do que o Grêmio de 25. Eu sei que o Grêmio está dizendo que quer fazer algo diferente. Tá? Não é nem melhor nem pior, é diferente. Porque ele contratou um técnico português, porque isso e aquilo, tudo aquilo que vocês já sabem. Aí agora, 6 meses depois, vai voltar para um roteiro, para um script, que todo mundo sabe onde vai terminar? Aí vocês devem estar dizendo do outro lado, muda porque vai cair, muda porque não sei o quê. Aí eu quero lembrar, puxar na memória de vocês, quais eram os comentários que vocês mandaram na internet, que vocês botaram no grupo de WhatsApp de vocês, quando o Grêmio foi eliminado para o Alianza Lima, dentro da arena, na repescagem da Copa Sul-Americana. O treinador era o Mano Menezes. E todo mundo, depois do jogo na arena, disse o Grêmio vai cair. Lembra disso? O elenco é fraco, os jovens, isso, e não sei o quê, 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 não sei o quê. E agora, um ano depois, todo mundo lembra que o trabalho do Mano foi bom, que o Mano salvou o Grêmio. Foi nos últimos 3 jogos, né? Todo mundo lembra isso, aquilo. Por quê? Memória afetiva, viés de confirmação. Olha para os pontos positivos. Então, eu não estou dizendo que o trabalho do Mano foi ruim. Não, o Mano salvou o Grêmio do rebaixamento. Eu só estou lembrando que essa ânsia, que esse clima pesado, que essas críticas pesadas, com razão, aconteceram depois do jogo contra o Alianza Lima, assim como aconteceram agora contra o Bolívar. E elas têm que acontecer, porque contra o Alianza Lima foi um vexame e contra o Bolívar foi um fiasco. Só eu estou trazendo o trabalho do Mano para dizer que, antes de salvar, ele foi muito criticado. Antes de salvar, ele foi vaiado. Gritaram fora Mano na arena, em Grêmio 0 Sport 1. Eu estava lá. E a diretoria bancou o Mano, contra tudo e contra todos. Ele ficou. Os dirigentes contrataram Carlos Vinícius, Arthur, William, Marcos Rocha. O Grêmio ganhou musculatura e se salvou. Se salvou bem antes do Inter, que ficou até a última rodada. Então, assim, de forma prática, de forma objetiva, acho que o trabalho do Luiz Castro é muito bom? Não. Acho que o Luiz Castro está merecendo mais crédito? Não sei. Acho que trocar o Luiz Castro agora resolve todos os problemas do Grêmio? Definitivamente não. Definitivamente não. Primeira pergunta. Quem pro lugar do Luiz Castro? Vocês têm um nome? Quem? Tira e depois vê. Depois vê como? Não tem nem auxiliar técnico permanente para botar. Não tem quem comandar o Grêmio. Luiz Castro vai embora, não tem quem treine o Grêmio. Vamos lá, faz um cenário. Grêmio eliminado pro Mirassol. Quem é que vai treinar o Grêmio contra o São Paulo? Quem? Me diz. Quem é que vai treinar o Grêmio contra o São Paulo? Quem que tu pode contratar em 3 dias? A que custo? Mas assina lá, dá um jeito, pede um dinheiro. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. O Grêmio não tem dinheiro para pagar fornecedor que emite nota de, sei lá, vou chutar aqui um valor, 15 mil reais. Bom, eu fiz um outro vídeo aqui no canal falando que agora a pergunta é até quando? Que é uma pergunta que não é sobre até quando o Luiz Castro fica necessariamente, mas até quando a diretoria consegue sustentar essa convicção, essa ideia. Até onde é possível levar isso? Por essa pressão, por esse contexto, pela sombra do Renato, né, que é colocada pela torcida, né, pela arquibancada. O Grêmio precisa, nesse momento, demonstrar em atos, gestos e num discurso com profundidade essa convicção. Se não fizer, a troca do Luiz Castro vai ser uma questão de tempo. E ao trocar o Luiz Castro agora, depois de passar a campanha toda com um discurso, iniciar o ano todo com um discurso, contratar jogadores dentro desse discurso,
o Grêmio vai rasgar o que tinha planejado. E o Grêmio vai voltar a ser o que foi nos últimos 7 anos, 8 anos, 10 anos. Isso é mais um detalhe, né? Krovinovic veio porque Luiz Castro ligou para ele. O Grêmio está dando um contrato de 30 meses. Salário de R$400 mil. Giovani Cabral veio porque Luiz Castro falou com ele. Então, assim, esses caras foram contratados pelo trabalho que envolve o Luiz Castro. Quem chegar com a janela aberta vai pedir reforços que o Grêmio não tem condições de dar. Vamos continuar em contato. Neste sábado tem uma entrevista especialíssima aqui no canal. Te convido a acessar o canal, ativar as notificações para quando essa entrevista entrar no ar. Ela vale muito a pena. É um tema extremamente relevante que eu já abordei aqui no canal e que eu trago mais um personagem que, olha, ele vai ajudar muito com essa entrevista, tá? Então, nesse sábado, dia 1º de agosto, tem entrevista especial aqui no canal. Semana que vem a gente está de volta com esse quadro Jeremias Responde as Tuas Perguntas, beleza? Me segue no Instagram também, @JeremiasWerneck. Estamos juntos. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.